Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos, perguntando: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos começaram a dizer: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que é Elias, alguns também falam que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gostaria nesse momento, nesta manhã de domingo, dizer sobre Jesus. A gente sabemos que o Senhor Jesus, nesse texto, pelo Espírito de Deus, foi revelado a Pedro, um dos apóstolos, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Jesus, Ele é o caminho, que Jesus, Ele é a vida, que Jesus, Ele é o alfa, que Jesus, Ele é o ômega, o começo e o fim, que Jesus é o Deus dos deuses, que Jesus é o Rei dos reis, que Jesus, Ele liberta, que Jesus, Ele transforma, que Jesus, Ele levanta, que Jesus, Ele restaura, que Jesus, Ele muda histórias. E eu gostaria nesta manhã de domingo falar um pouco sobre algumas pessoas, alguns personagens dentro das Escrituras que foram até Jesus. A verdade é que nos dias atuais, não diferente daquele tempo, as pessoas sempre procuraram Jesus porque estão enfrentando algum tipo de problema. Dificilmente alguém vai até Jesus quando a vida está boa. Dificilmente alguém vai até Jesus quando está com dinheiro no bolso, quando não tem problema, quando a saúde vai bem. Mas a partir do momento que o ser humano começa a enfrentar algum tipo de problema na vida, problema conjugal, problema com os filhos, problema com as drogas, problema com os vícios, a pessoa fica desempregada, a pessoa recebe uma notícia que está com uma doença incurável, automaticamente a pessoa começa a buscar uma solução, e na maioria das vezes as pessoas vão atrás de Jesus porque estão enfrentando algum tipo de problema na vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, logo eu vejo a Bíblia falando em Mateus capítulo 8 sobre um centurião, a qual ele era chefe de 100 soldados romanos, e sendo chefe de 100 soldados romanos, ele ali estando na sua casa, ele estava com o seu amigo doente, que era um funcionário, mas era seu amigo, e ele tomou a decisão de ir até Jesus para pedir pelo seu amigo a cura, a libertação. A Bíblia diz que ele deixou a sua casa e foi até Jesus em Cafarnaum. Encontrando Jesus, ele disse: mestre, o meu funcionário, o meu amigo, ele está doente, ele está na cama, e eu gostaria que ele fosse curado. E Jesus disse: eu vou até a sua casa, eu quero ir até a sua casa. Mas aquele centurião disse: Senhor, não precisa ir à minha casa, basta apenas uma palavra do Senhor, e o meu amigo, o meu funcionário, ele vai ser curado. Jesus olhou para aquele homem e virou para a multidão que o seguia e disse: nunca achei tamanha fé em Israel. Quando Jesus fala isso, aquele homem fala: eu tenho pessoas que trabalham para mim. Eu digo para o meu funcionário, ele vai, ele vem, ele vem. Eu falo para ele fazer determinada
atividade ele faz. E Jesus, ouvindo ele dizer: se o Senhor somente liberar uma palavra para mim, já está resolvido o meu problema. E Jesus falou para ele: pode ir, porque o seu amigo, o seu funcionário já está curado. Quando ele voltou e chegou, tinha acontecido um milagre na vida do amigo. Muitas pessoas buscam para resolver os problemas. Às vezes as pessoas vão porque precisam resolver um problema de um amigo muito querido, ficou doente, e a pessoa começa a buscar por essa pessoa. Mas a Bíblia Sagrada vai continuar dizendo, a Bíblia vai dizer que um certo homem chamado Jairo, ele era um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que Jairo agora vê a sua filha doente na cama, e Jairo vai atrás de Jesus. Como Jairo tinha um cargo muito elevado ali dentro da sinagoga, ele poderia buscar a solução do problema dele em qualquer outro lugar. Mas ele não se preocupou com que o sumo sacerdote e os sacerdotes iriam falar sobre ele. Ele não se preocupou com que as pessoas iam falar sobre ele. Mas ele tinha no coração o desejo que a filha dele, que estava doente, fosse curada. Ele não pensou, não ficou despreocupado, saiu de casa e foi até onde o Senhor Jesus estava. Quando ele chegou aonde Jesus estava, Jairo caiu de joelho aos pés de Jesus e, estando de joelho, falou: mestre, a minha filha tem aproximadamente 12 anos e ela ficou doente, ela está em casa à beira da morte. Jesus, pode ir na minha casa? Pode ir lá resolver o meu problema? Jesus disse: eu vou para a sua casa, Jairo. A Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Antes que chegasse na casa de Jairo, veio um amigo e disse: Jairo, não perturbe mais o mestre Jesus, porque a sua filha acabou de morrer. Aquele pai de família, quando escuta que a filha havia morrido, começa a chorar. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não chores, creia somente. Vamos continuar indo para sua casa, porque se você acreditar, a sua filha vai receber um milagre. Eu entendo pelas Escrituras que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, Jesus estando naquele lugar, a Bíblia diz que ele só leva para dentro da casa Pedro, Tiago e João. E as demais pessoas que estavam lá, como é de costume quando alguém morre, o vizinho vem, o parente vem, a pessoa que você nunca viu até mesmo vai lá para ver quando a pessoa morre. E quando Jesus chegou, Jesus disse: eu vou entrar porque essa moça está dormindo, essa criança está dormindo. E o que me chama a atenção é que eles começaram a dar risada de Jesus. Quem esse cara pensa que ele é? No momento tão difícil para chegar na casa de Jairo e dizer que a filha dele não morreu, que a filha dele está viva, ele está brincando com esse pai de família. Começaram a dar risada de Jesus. E Jesus falou: Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa, entra comigo para dentro da casa. Quando entraram para dentro da casa, a Bíblia diz que Jesus foi na onde estava a menina, e o texto sagrado diz assim, que Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta-te. E naquele exato momento, a menina levantou, sentou. Jesus falou: deu um pouco de comida para ela, foi dado alimento para aquela menina. E Jesus entregou aquela menina que havia morrido, ressuscitada agora, para os seus pais. Nesta manhã eu gostaria de dizer que Jesus é a solução para o seu problema. Eu não sei o problema que você está enfrentando.
Eu não sei a luta que você está enfrentando. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Mas de uma coisa eu tenho certeza: existe um Deus no céu. Ele é real e Ele conhece todos os seus problemas. A Bíblia vai dizer para a gente também sobre uma outra história. Um homem leproso. O homem leproso, no livro de Marcos, diz a Bíblia Sagrada que esse homem leproso, ele vem andando e cai aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que, ficando de joelho, ele adorou a Jesus. E ele disse: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer eu ser curado agora. Mas aqui, o impasse que encontramos no texto bíblico é porque esse homem que foi até Jesus, diferente do centurião, diferente de Jairo, esse aqui que chega aos pés de Jesus, ele está leproso. E segundo a lei em Levíticos, aquele que era leproso, quando era constatada a doença, ele tinha por obrigação, quando ficasse a 18 metros, gritasse para todo mundo saber: eu sou leproso. Pela lei de Levíticos, aquele que fosse leproso deveria olhar o lado do vento, para que quando ele falasse, não viesse contaminar ninguém ao vento levar as partículas do seu cuspe. Pela lei do leproso, aquele leproso não deveria estar na presença das pessoas, deveria viver uma vida isolada. Melhor viver isolado, né? O que vai me chamar a atenção? O que vai me chamar a atenção é que ele quebrou todas as regras. Chegou perto de Jesus, ficou de joelho, e antes de receber o milagre, adorou. Uma grande dificuldade das pessoas nos dias de hoje, naquela época, é que as pessoas buscavam a Jesus para receber o milagre, para receber a vitória, para receber a bênção, mas na maioria das vezes essas pessoas recebiam e desapareciam. Elas recebiam o milagre e não voltavam nem para agradecer. Este homem, ficando de joelho, adorou, e depois ele pediu. Quando ele pede: o Senhor pode fazer eu ficar limpo, na verdade ele está afirmando: o Senhor tem poder, eu sei quem o Senhor é. Se o Senhor apenas liberar uma palavra, eu sou curado. Se o Senhor quiser, eu serei curado. Mas o mais impressionante na história bíblica é que a lei dizia que não poderia ninguém tocar no leproso, o leproso não poderia tocar em ninguém, vivendo uma vida isolada. Mas quando ele ficou de joelho na frente de Jesus, Jesus, diz o texto bíblico, e Jesus tocou o leproso. Jesus foi contra a regra, não era permitido tocar no leproso, porque era uma doença contagiosa, mas Jesus tocou no leproso. Jesus não estava preocupado com o tipo de doença que ele tinha, que aquele leproso tinha. Jesus decidiu tocar nele com o seu próprio dedo, e quando Jesus tocou nele, Jesus estava mandando um recado para ele. Porque como ele vivia isolado das pessoas, ele não abraçava ninguém, ele não via mais a família, ele vivia separado das demais pessoas, ele tinha que fazer tudo aquilo que a lei pedia para que ele fizesse por causa da sua doença. Jesus, quando toca nele, Jesus está mandando um recado: eu toco na onde você mais precisa. Ele achava que ele precisava ser curado somente da lepra, mas na verdade por dentro ele estava vivendo um conflito muito maior do que a lepra, que era a rejeição. E lá dentro ele estava ferido, lá dentro ele estava machucado, lá dentro ele estava entristecido, lá dentro ele estava depressivo. Mas quando Jesus tocou no leproso, quebrando todas as regras, Jesus tocando no leproso, ele mandou um recado: eu não me preocupo com a sua doença, eu quero tocar na onde você mais precisa. E talvez você nesta manhã está me escutando, e você talvez precisa mais a cura do corpo, mas a cura da sua alma. Você está ferido, você está machucado, cabisbaixo por causa dos problemas. Quem sabe foi diagnosticado com depressão, quem sabe está tomando vários tipos de remédio, não consegue dormir à noite, você vive uma vida de tristeza. Mas eu venho dizer para você nesta manhã de domingo: Jesus pode tocar além do seu corpo, Jesus pode tocar na sua alma. Glória a Deus, aleluia. Deus toca no leproso, depois ele libera a palavra de cura.
Primeiro Jesus cura a alma, para depois curar o corpo físico. E Jesus fala, eu quero, fique limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu. E aquele homem foi curado. O que a gente aprendemos com a história bíblica é: Jesus é especialista em fazer o que a medicina não faz. Jesus é especialista em fazer aquilo que o seu amigo, o seu parente, a sua mãe, o seu pai não pode fazer por você. Jesus pode mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer pra gente que o Senhor Jesus agora vai ter um encontro com uma pessoa que pensava totalmente diferente. Ele não precisava ser curado no corpo físico. O nome desse homem é Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de impostos que batiam nas portas do povo judeu para poder cobrar imposto para Roma. Só que o que me chama a atenção é que por esse cargo que ele possuía, ele sendo judeu, as pessoas desprezavam Zaqueu. As pessoas chamavam Zaqueu de pecador, porque elas não gostavam de ser cobradas, elas não gostavam de receber na porta a cobrança. E a Bíblia diz que Jesus sempre era acompanhado de uma grande multidão, e não era diferente no dia que Zaqueu decidiu, eu quero ver Jesus. No dia que Zaqueu decidiu, eu quero ver Jesus, presta atenção. A Bíblia diz que ele falou, eu quero ver Jesus. Ele não disse, eu quero ser curado. Ele não disse, eu quero que Jesus vá na minha casa. Diferente de todos que foram até Jesus, Zaqueu, ele disse, eu só quero ver ele. Mas a Bíblia diz, como ele era um homem de baixa estatura, a multidão apertava Jesus, ele não conseguia chegar perto, não conseguia ver quem era Jesus. Ele teve a ideia, eu vou correr à frente dessa multidão, passando essa multidão eu subo em cima da árvore, e ao subir em cima da árvore eu vou ficar esperando Jesus passar, porque ele vai passar por debaixo daquela árvore, e eu de cima da árvore vou ver quem é Jesus. Ele fez um esforço muito grande, correu na frente da multidão, fez o esforço de subir na árvore. Quando ele subiu, ele ficou lá em cima, pendurado, esperando Jesus passar. Quando Jesus chegou embaixo daquela árvore, ele parou. Só que diferente de todas as histórias, Jesus parou e olhou para cima. E quando Jesus olhou para cima, Jesus viu Zaqueu pendurado no galho. E Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, visitar a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção, um homem que só queria ver Jesus, quem era? Jesus decidiu, eu não quero que ele somente me veja, eu quero ir na casa dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus não quer que você somente viva um milagre, ele quer entrar na sua vida. Glória a Deus, quer aleluia. Entrar na sua casa, ele quer ser o Senhor da sua família. O que me chama a atenção é que quando Zaqueu desceu, recebeu Jesus com alegria e levou Jesus para sua casa. Ele era rico, ele tinha funcionários ao seu dispor. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, presta atenção, Jesus chegou na casa de Zaqueu e lá estavam pessoas já para poder reclamar. Jesus vai dormir na casa de uma pessoa que é pecador. Jesus vai dormir na casa de um pecador. Quem sabe as pessoas só apontam para você, dizendo, você está em pecado, você está em erro, a sua vida está torta. Quem sabe as pessoas da sua família mesmo apontam para você, dizendo, você não vale R$1. Quem sabe a pessoa olha para você assim, você não é ninguém. Tem pessoas que são desprezadas pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pelos companheiros, lá no trabalho, na escola, onde for. Tem pessoas que são desprezadas. Tem pessoas que são julgadas. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus foi para a casa de Zaqueu.
E ele não se preocupou com o que as pessoas falavam de Zaqueu. Jesus não está preocupado se a pessoa está falando que você é viciado nas drogas. Jesus não está preocupado se as pessoas estão falando que você é envolvido com tráfico. Jesus não está preocupado se as pessoas estão falando que você enche a cara até cair. Jesus não está preocupado com... Jesus, ele quer entrar na sua vida. Jesus, ele quer entrar na sua casa. Jesus quer trazer mudança. Glória a Deus, O que aleluia. me chama a atenção é que quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, ele toma duas atitudes que demonstram que realmente ele almejava mudança. A primeira atitude que ele toma, ele diz para Jesus: eu vou entregar metade da minha riqueza para os pobres. A primeira mudança que Jesus fez quando se aproxima na vida de Zaqueu é que Zaqueu sente a necessidade de desprender do dinheiro, da riqueza, da avareza, para poder repartir o que ele tem. Glória a Deus, A aleluia. segunda mudança é que ele fala, ele vai dizer: se eu passei alguém para trás, ele não está dizendo que ele passou, mas ele está dizendo: se porventura eu prejudiquei alguém, eu defraudei alguém, se porventura eu cometi esse erro, eu sou homem corajoso para ir lá e dar 4 vezes mais se realmente eu prejudiquei alguém. Glória a Deus, aleluia. Essa segunda atitude de Zaqueu é linda, porque mostra alguém que quer mudança, mostra alguém que quer viver uma novidade de vida. Quando ele decide não somente repartir o que tinha, metade do que tinha, agora decidindo, se errou com alguém, ir lá e corrigir, automaticamente Jesus começa a falar para que todos que estavam lá reclamando, acusando, apontando, soubessem. Jesus tomou a palavra e disse: hoje veio salvação a esta casa. As duas atitudes de Zaqueu fez Jesus liberar uma palavra dizendo: hoje a salvação chegou na casa de Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. Só que Jesus poderia ter parado por aí, mas não, Jesus continua falando. Jesus continua dizendo, Jesus disse: esse também aqui, Zaqueu, é filho de Abraão. Ele poderia ter parado, mas ele continua dizendo: o Filho do Homem veio buscar aquele que se havia perdido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando Zaqueu entende quem é Jesus, quando Zaqueu toma a decisão de receber Jesus em sua casa e de mudar, de dar espaço para Jesus trabalhar, a vida dele mudou para sempre. O que você quer dizer, pregador, nessa manhã? Jesus, ele quer entrar na sua vida. Jesus, ele quer entrar no seu problema para trazer solução. Ele quer entrar nesse casamento à beira do divórcio, vivendo de fachada, para poder você não ser mal visto, você bebe de fachada. Mas Jesus hoje, nesta manhã, está dizendo: eu quero entrar nesse seu casamento de fachada e restaurar esse casamento. Glória a Deus, Eu quero aleluia. entrar na vida do seu filho que está lá na biqueira, lá nas drogas. Glória a Eu quero Deus, entrar. aleluia. Jesus está dizendo nesta manhã: eu quero entrar lá no seu trabalho, lá naquele setor onde você é pisado, humilhado, colocado de canto. Jesus está dizendo nesta manhã: eu quero entrar neste seu problema. Eu quero entrar naquela causa na justiça. Já faz 5, 10 anos que você entrou e não saiu nada. Eu quero entrar, mas eu preciso que você me dê espaço. Glória a Deus, aleluia. As pessoas recebem muitas notícias. Muitas notícias que a gente recebe, na maioria delas são notícias ruins. As notícias que talvez você tenha recebido são notícias ruins. Morreu fulano, morreu Beltrano, alguém ficou doente, alguém ficou desempregado, alguém está em estado depressivo, alguém está se separando, uma família está se desfazendo. Mas eu venho nesta hora dizer para você: quem decide tomar
a decisão de deixar Jesus entrar na sua vida é você. Jesus, diz a Bíblia, que ele morreu com os braços abertos, levou sobre si as nossas dores. O desejo de Jesus nunca foi que a humanidade viesse sofrer. A vontade de Deus nunca foi que o ser humano viesse ter algum tipo de doença, problema e dificuldade. Mas o ser humano tem dentro dele uma semente que leva esse ser humano a pecar, a errar, a cometer erros. Hoje eu estou aqui pregando, 25 anos servindo a Jesus. Essa praça aqui, eu moro na região há muito tempo. Eu moro na região há 30 anos. Eu vim para cá, eu tinha 11 anos de idade. Não tinha essa praça. Aqui era um canteiro com grama e terra. Ali onde ficava o Bradesco, tinha um bar que tinha pagodinho de noite. E a gente varava à noite até 5 da manhã. Ali é onde está o correio. Em cima tinha um salãozinho de balada. A gente varava à noite até 5 da manhã. Lá no Itajaí tem um pisão, aonde a gente varava à noite até de madrugada. Traziam cantores de rap, de pagode, faziam eventos. Naquela 33 do Itajaí, durante 2 anos teve desfile de carnaval. Na minha época, quando eu era jovem. Aliás, eu sou jovem, né? Mas naquela época, a gente iludido pelas coisas do mundo, iludido pela gandaia, farra, bagunça, paquera, curtição, cegado, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Eu lembro quantas vezes um irmão bem alto passava na praça e eu ali na frente, tomando cerveja com os amigos, ele entregava um profeta para mim, o Edivaldo. Entregava um profeta para mim, olhava para mim e dizia: Deus te ama, Deus tem obra na sua vida. E eu continuava na balada, na bagunça. Nessa praça, eu vivi muito tempo da minha vida, iludido, cegado. Mas eu tomei a decisão quando eu ainda era jovem, falei: eu vou aceitar Jesus, eu vou me entregar a Jesus. A minha mãe era espírita, a minha mãe ficou louca da cabeça, foi desenganada da medicina. E por causa do problema da minha mãe, eu decidi deixar tudo para trás e buscar Jesus para trazer a solução. Foi a melhor decisão que eu tomei. Foi buscar Jesus. Porque namorar, ficar, curtir, beber, dançar, bagunçar, não trazia solução para dentro da minha família. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, a partir do momento que eu dediquei a minha vida para Cristo, Jesus entrou na vida da minha família, libertou parentes das drogas, libertou a minha mãe de muitas coisas erradas, restaurou a minha família e Jesus mudou a minha história. Quem está falando aqui nesta manhã é uma pessoa que vive na região e que participou de muitas baladas aqui na região, mas que decidiu, há 25 anos atrás, aceitar Jesus. Glória a Deus. Assim como aquele centurião, assim como o Jairo, assim como aquele leproso, assim como o Zaqueu, eu tomei a decisão de deixar Jesus trabalhar na minha vida e mudar a minha vida. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. E eu gostaria de dizer para você: ele pode mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração. E eu quero dizer: Jesus te ama tanto. Ele morreu e ressuscitou por você.